E aí pessoal, tudo bom? Carlos Pires trazendo novamente aqui material sobre gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. O assunto de hoje é inovação e investimentos em inovação. Eu vou mostrar para vocês como contabilidade está extremamente ligado em duas áreas importantes da empresa: inovação e processos. Gente, sempre que eu falo de planejamento estratégico, e se você ver algum dos meus vídeos falando sobre como estruturar um bom planejamento estratégico, você vai ver que eu falo muito sobre BSC, Balanced Scorecard. Você viu? A gente divide uma empresa em 4 grandes perspectivas, sendo elas a primeira, finanças, mercado, processos, e a última ele chama de crescimento e pessoas. Eu, aqui na ProResultado, junto com a minha equipe, chamamos de inovação. De forma rápida, por que eu entrei nesse assunto? Porque nós vamos falar de como você pode financiar inovação na sua empresa através de um bom planejamento e de uma boa contabilidade estratégica. Porém, isso só vai servir para mostrar para vocês que contabilidade é sempre o fim ou está envolvida em qualquer área da sua empresa. Nós já falamos muito aqui de finanças. Falar de finanças e contabilidade é praticamente pleonasmo. Falar de mercado sem planejamento contábil, sem entender de margem, lucratividade e capacidade de investimento, também é muito complicado. Porém, tem gente que fala que procedimentos dentro de uma empresa não envolve contabilidade, mas quando eu falo de procedimentos relacionados à apuração de custo, de registro de informação dentro de uma empresa, sempre está muito ligado à contabilidade. E quando eu falo de um RP e sobre a escolha de um RP para ele me municiar de melhores informações, eu sempre vou falar de inovação. E o RP implantado sem processos é praticamente querer fazer a mesma coisa de forma mais lenta e mais cara. Mas na Lei do Bem, ele traz uma nova visão sobre isso. Na legislação da Lei do Bem, ele fala que você pode aproveitar até 60%, em alguns casos 80%, até 60% ou 80% das suas despesas com inovação através dessa legislação. Porém, para fazer esse aproveitamento, você precisa necessariamente de processos que consigam comprovar a utilização destes recursos na inovação dentro da sua empresa. Falei de processos dentro de escolha de RP, dentro da utilização de uma legislação para aproveitar benefícios fiscais. Eu estou falando de processos ligados à contabilidade. Falei de escolha de um software, ou falei de inovação dentro da minha empresa. Se eu conecto o meu contador com esse assunto, eu tenho até benefício em redução fiscal. Então, gente, não importa o que você diga, contabilidade estratégica sempre está ligado a qualquer área da empresa. Mas agora vamos ao que interessa, vamos falar de Lei do Bem, vamos falar de benefício tributário. Existe uma legislação que fomenta a inovação no Brasil, porém a maioria das pessoas pensam que a utilização desta legislação de inovação, ela só pode ser realizada por empresas de tecnologia, porque a lei descreve inovação tecnológica. A lei é muito abrangente. A lei não fala especificamente o que é inovação. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que é inovação tecnológica. Se você tem uma empresa de software e seu software está rodando, qual que é o modelo tradicional? Até o momento que você está desenvolvendo e não colocou seu software no mercado, você ativa esse software. A partir do momento que você está comercializando esse software, você passa a depreciar esse ativo intangível. Porém, todo mundo sabe que nenhum software, falando aqui, gente, de SaaS, tá? Tô falando de software como serviço. Sempre que eu tenho outros softwares também, mas eu vou focar em SaaS. Quando você tem um software como serviço, você sempre tem dois tipos de desenvolvimento nele. Um desenvolvimento relacionado a correções. Por quê? Sempre que sai um software é uma linha de código muito extensa, com vários microserviços em algumas das formas de desenvolvimento. Então, pode sair questões que não estão corretas diante da necessidade do cliente, um software contábil diante da legislação, e que essas questões são corrigidas. Isso não é inovação. Porém, antes de ser corrigida, isso deveria ter sido desenvolvido. Então, normalmente, as empresas de software mantêm uma área de desenvolvimento em que? P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que é inovação. Então, se você tem um software e tem etapas de inovação dentro dele, você pode buscar nessa legislação um benefício tributário que pode reduzir em até
Vamos colocar 55% do seu gasto. Existe uma legislação somente válida para empresas do lucro real que alega o seguinte: todo gasto de inovação você pode aproveitar até 80% dele para reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda. Porém, voltando aqui, para entrar na casa dos 80%, você tem algumas regras que você deve se adequar em questão de percentual de investimento em inovação na sua empresa. Então, eu vou focar somente aqui nos 60%. Como que funciona? Eu resolvi fazer um investimento de R$1 milhão em inovação na minha empresa. E a minha empresa é de lucro real. Se eu fiz esse investimento de inovação, esses R$1 milhão, segundo a lei do bem, você pode utilizar no mesmo período em que você fez o investimento deste valor como dedução direta do lucro líquido. Então, se você tem um investimento de R$1 milhão a ser realizado e você tem lucro na sua empresa porque a lei do bem não permite geração ou aumento de prejuízo fiscal, 34% desse valor já seria naturalmente deduzido do imposto de renda. Então nós teríamos aqui R$340 mil daquilo que você investe em inovação, na realidade quem paga é o governo. Por quê? Você deduz do seu lucro. Você pode retornar 60% deste valor como dedução da base de cálculo do seu IR. R$600 mil vezes 34%, que é IR e contribuição social, eu tenho aproximadamente R$204 mil. Eu somo 204 mil aqui embaixo, eu tenho R$544 mil de redução de carga tributária. Ou seja, 54,4% daquilo que eu invisto na minha empresa em inovação, eu posso deduzir da minha carga tributária. Então pensa no seguinte, contador, você, como contador que está próximo do seu cliente e entende que a empresa dele precisa investir em inovação, você pode demonstrar para ele que o investimento em inovação pode ficar praticamente 55% mais barato, desde que ele tenha lucro para poder fazer o investimento e desde que ele se adeque à lei do bem. Porém, para ele se adequar à lei do bem, ele tem que ter procedimentos e estrutura interna que permita que ele faça essa dedução. Ou seja, nós estamos falando de inovação e de procedimentos ligados totalmente à atividade contábil. E, é claro, como eu costumo falar, ligado à atividade de contabilidade estratégica. Como que eu faço para me adequar a essa legislação? É simples. Essa legislação, ela é uma questão, não existe uma questão administrativa nela. Você não precisa fazer um requerimento, você precisa se adequar à legislação, você precisa ter um plano de investimento adequado à legislação, enviar ao Ministério da Tecnologia, anualmente, se eu não me engano, e fazer o aproveitamento fiscal. Pessoal, a lei do bem, ela pode ser enquadrada em diversas atividades. Você não precisa necessariamente estar ligado diretamente à tecnologia quando a gente pensa em tecnologia high-tech, em tecnologia ligada à eletrônica. Um exemplo claro seria, por exemplo, uma indústria que desenvolve produtos de uma linha mais saudável. Eu tenho uma indústria que ela vende um determinado produto e eu quero, a partir de agora, desenvolver uma linha de produtos mais saudáveis, porque isso me torna mais competitivo no mercado. Como vocês viram anteriormente, a descrição de inovação que é feita pela própria legislação, ela é muito ampla. Se você cria um novo produto que me dá a capacidade de ser mais competitivo, incrementa o meu processo ou tenho melhoria em ganho de produtividade, eu posso me enquadrar na lei do bem. O Ministério da Educação, o Ministério da Tecnologia vai utilizar sempre do Manual FEASCAT e da pesquisa de PINTEC do IBGE. A pesquisa de PINTEC, inclusive, ela sai esse ano, porque ela é feita a cada 3 anos, e a última que a gente tem disponível no site é de 2017. Lá você consegue ver o valor que as empresas, por setor, fazem em investimento em inovação, em relação ao volume do seu faturamento. Então, se você é uma empresa e quer avaliar se o que você tem de investimento em inovação está dentro, está se enquadrando no que o mercado faz em inovação ou no que pode ser deduzido da lei, dá uma olhada nesse material. E se você quer saber um pouco mais sobre o que se considera inovação, dá uma olhada no Manual FEASCAT OCDE. É uma organização dos países que foca no desenvolvimento econômico. Então, gente, resumindo, falando de lei do bem, quem pode se adequar à lei do bem? Toda e qualquer empresa que tem inovação. O que eu preciso para ter inovação? Eu preciso ter P&D, pesquisa e desenvolvimento. Além de P&D, o que eu preciso? De processo que afere
o meu custo de P&D. Ou seja, você precisa que a sua contabilidade esteja envolvida na hora de fazer esse procedimento. A sua contabilidade tem que entender como que vai ser aferido o investimento em inovação e como que ela vai levar isso para a Receita Federal na hora de fazer o cálculo do imposto. Além disso, quem pode se encaixar dentro disso? Eu preciso ter de processo de desenvolvimento, eu preciso ter P&D e preciso ter processo de aferição. Quem pode se encaixar? Empresas de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, empresa de software, empresa de SaaS, empresa que desenvolve tecnologia física, indústria química, todo mundo pode. O único lugar que é um pouco mais difícil incluir isso é no comércio tradicional, porque normalmente o comércio compra a inovação de alguém e revende. Quando você está investindo em inovação que é desenvolvida em terceiros, você não pode utilizar da lei do bem. Um outro ponto relevante nessa legislação é você pode aproveitar e depreciar 100% do imobilizado dentro do período que você compra, desde que esse imobilizado seja destinado à inovação. Então aqui, lá naquele vídeo atrás que a gente falou sobre planejamento tributário, aqui você vê muita coisa de como adequar o planejamento tributário. E por fim, para a gente finalizar aqui sobre a lei, gente, você ter 55% praticamente de financiamento sem necessidade de contrapartida sobre uma pesquisa e desenvolvimento pode ser o fator decisivo para convencer o sócio, o conselho, os investidores em fazer esse investimento dentro da sua empresa. Ter esse financiamento de 55% sem necessidade de reembolso, ou seja, você receber de benefício fiscal 55% daquilo que você vai investir em tecnologia de volta na hora de pagar o seu imposto, pode ser um fator decisivo entre investir ou não em uma nova pesquisa de desenvolvimento tecnológico dentro da sua empresa. Então, contador, valida isso e bate um papo com o seu cliente. Mostra para aquele seu cliente que é lucro real, que precisa desenvolver novos produtos, que sempre fica na questão, naquela dúvida se pode ou não, se tem ou não capacidade de investir, como fazer isso melhor. Profissional de produção, desenvolvimento, gerente de projetos, qualquer pessoa em geral que atua nessa área, conversa com o seu superior, conversa com o dono da empresa, leva até a diretoria a possibilidade de fazer o aproveitamento desse benefício. E é claro, você empresário, na hora de decidir, avalie isso. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha agregado conhecimento a vocês. Espero que o nosso conteúdo te ajude a levar um pouco mais da contabilidade estratégica para os clientes de contabilidade pelo país afora. Muito obrigado e segue a gente.